Oi, gente, tudo bom? Mais um Saúde Agora no ar aqui na tela da TV Câmara Campinas para trazer alguma informação do mundo da saúde. A gente sempre traz alguma enfermidade, alguma doença, algum assunto que vai trazer alguma informação interessante para vocês aí. Às vezes pode estar acontecendo dentro da sua casa e você não sabe, mas aqui não é para assustar ninguém não, é só para informar. Esses dias ficou em alta aí uma doença chamada erisipela. É um nome meio diferente, né? Meio incomum. Você aí de casa já ouviu falar? Pois é uma doença vascular infecciosa. Mas quem vai explicar para a gente sobre essa questão é o Dr. Mauro Figueiredo, que é angiologista, cirurgião vascular, membro da Comissão de Doenças Linfáticas da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular. Essa eu não conhecia. A informação que eu tenho aqui é uma doença vascular infecciosa. Do que se trata aí essa erisipela? Que doença com nome tão diferente é esse? Dalila, a erisipela é uma doença infecciosa da pele, né? E ela é vista pelo cirurgião vascular porque é uma doença que, dentre os vasos, afeta principalmente os vasos linfáticos, né? Então, é uma doença infecciosa causada por um germe bem específico. E os vasos linfáticos, do que se trata isso no nosso corpo, no nosso organismo? O que ele faz no nosso corpo, qual a função dele? A gente conhece bem o sistema circulatório, né? Das artérias, das veias, o coração, o pulmão. O sistema linfático, ele está em todos os órgãos do corpo e ele tem várias funções importantes. Ele regula o meio ambiente de cada célula, né, para que a célula consiga trabalhar bem, né? Ele transporta pelo corpo todo informações relativas à imunidade, né? E também ele age como uma defesa regional para, por exemplo, câncer e processos infecciosos também. Uhum. É um sistema que trabalha em paralelo com o sistema circulatório. Então, como ele passa ali por todo o corpo, e a gente está falando dessa doença aqui em questão, ela pode atingir, então, qualquer parte do corpo? Não, a erisipela é uma doença de pele, né? Ela pode atingir, teoricamente, qualquer região da pele, mas ela é mais frequente nos membros inferiores, né? Na criança também é frequente no rosto, né, na face, as erisipelas de face. Mas é uma doença superficial, atinge a superfície do corpo. E por que tem essa característica de principalmente nos membros inferiores que você comentou? Porque é causada por uma bactéria que normalmente está na nossa pele, né? Então, quando existe uma facilidade para essa bactéria entrar, alguma lesão, então são muito comuns, por exemplo, as micoses entre os dedos, né? As micoses entre os dedos ou pequenos ferimentos, né, que permitem que essa bactéria entre e se ela encontrar um meio ambiente favorável no membro inferior, ele provoca a erisipela, né? Então, por isso que é mais frequente no membro inferior, mas pode acontecer também no membro superior, principalmente naquelas pacientes que têm o membro superior um pouco inchado depois da cirurgia do tratamento do câncer de mama. Então, também é uma complicação frequente nesses pacientes. A gente vai chegar nessa parte aí mais, Tá bom. a gente vai falar. Mas falando então da característica, você está falando que é uma doença principalmente na pele, que atinge a pele. Quais as características dela? É uma coceira? É uma vermelhidão? Como é que a gente não, né, o médico, a gente vai no médico, sabe do que se trata, pode identificar isso daí? Olha, a erisipela, quando ela começa o quadro clínico, às vezes o paciente nem repara que está com um problema qualquer na pele, porque ele começa com um quadro geral muito importante. Então, febre muito alta, né, em geral acima de 38, calafrios, mal-estar, dor de cabeça, né? Então, às vezes o paciente vai ao pronto-socorro com essas queixas, né? E como não tem o quadro clínico na região da infecção, né? Ainda não deu tempo de aparecer,
às vezes esses pacientes não têm o diagnóstico feito numa primeira avaliação no pronto-socorro. Aí, normalmente, 24, 48 horas depois, que aparece exatamente como você falou, uma área vermelha na pele, quente, né, com as bordas bem definidas, né, elevado e doloroso. Eu vi eu vi algumas imagens assim no Google, lembra um pouco uma queimadura de água, né? A pele fica assim levantadinha. Isso, exatamente, exatamente. Lembra um pouco a queimadura, assim. A queimadura não dá esse quadro clínico todo que associa com a infecção, né? Então, ela atinge os seus sintomas rápido, depois que você entra em contato com essa bactéria. Exato, exato. Então, às vezes, o paciente, por exemplo, uma das queixas, se a gente vai perguntar, o paciente foi no podólogo fazer a unha ou tirar uma calosidade do pé, 24, 48 horas antes de aparecer o quadro clínico, né? Então, aparece rápido, sim. E importante também é tentar identificar por onde que essa bactéria entrou, porque eventualmente precisa tratar essa porta de entrada também. Uhum. Qualquer ferimentozinho pode ser porta de entrada. Para os pacientes mais suscetíveis, sim. Os Uhum. pacientes que têm uma imunidade regional diminuída, né? Eles, qualquer porta de entrada pode ser, até, às vezes a gente nem vê, é uma coisa tão pequena, às vezes é uma picada de inseto, né? Às vezes acontece em situações onde a gente não consegue identificar essa porta de entrada, que é mais ou menos 30% das vezes a gente não consegue achar. E essa bactéria são em objetos sujos, enferrujados? Como é que ela está presente? Não, é uma bactéria super comum e ela faz parte da flora normal da pele, né? O estreptococo beta hemolítico uma bactéria bem específica. Só essa bactéria que causa a erisipela. Existem outras infecções de pele um pouco diferentes da erisipela que podem ser causadas por outras bactérias, mas a erisipela é sempre esse estreptococo, mas ele não depende de um ambiente sujo, é uma bactéria própria da pele, faz parte da biologia, da flora normal da pele. Entendido. E você comentou sobre as pessoas que fazem tratamento de câncer de mama, então tem vamos dizer assim, um público, por a falta de uma palavra melhor, que estaria mais suscetível a, quem sabe, se contaminar? Tem alguns grupos que têm uma tendência maior a ter o quadro de erisipela. Então, um exemplo é esse que você falou, da paciente que tratou o câncer de mama, e nesses pacientes, normalmente faz aquele tratamento dos linfonodos que ficam na axila, né, para evidenciar a presença de câncer ou mesmo tratar o câncer que já se instalou ali. Então, esses pacientes eles ficam com uma circulação linfática muito alterada, né? Porque se bloqueia pela retirada dos gânglios. Então, a falta dessa função adequada do sistema linfático predispõe a essas infecções porque a defesa está diminuída. Outras situações são pacientes que têm edemas crônicos nas pernas, independente do motivo, né? Pacientes alcoólatras, hepatopatas, podem ter também uma predisposição maior, né? E, assim, deficiências imunológicas em geral. A questão da imunidade baixa, né? Se a pessoa a pessoa que faz tratamento de câncer está imunossuprimido, então ela está mais propícia, não quer dizer necessariamente que ela vai ser contaminada, né? Mas pode estar mais propícia a adquirir, né? Exato. Então, porque veja, a gente que está... Você vai, por exemplo, num clube, tomar banho no vestiário do clube. Não é incomum que a gente tenha uma frieira. Mas isso não quer dizer que todo mundo que vai no clube tem uma frieira vai ter a erisipela. Mas algumas pessoas mais suscetíveis, essas pequenas lesões da pele podem provocar quadros até graves de erisipela. E dá para a gente prevenir, então, nesse momento aí de diversão, tá na piscina, tá naquele chuveirão, como é que a gente pode tentar evitar, então? Olha, a gente recomenda que, por exemplo,
as pessoas enxuguem bem entre os dedos, né, para evitar o aparecimento de frieira. Quando aparecer alguma micose entre os dedos, tratar com os cremes antifúngicos normais, né? Proteção da pele em geral com hidratantes ou as medidas necessárias. E a paciente de um risco mais alto, qualquer lesão de pele que possa causar a entrada dessa bactéria, eles são orientados a tratar localmente com antissépticos, eventualmente até procurar assistência para usar o antibiótico para evitar a infecção, no caso de pacientes, por exemplo, com essas predisposições por problemas do sistema linfático. E assim, é uma doença muito grave que pode levar a óbito, ou é alguma coisa que toma um antibiótico, passa uma pomadinha, dá para resolver rapidamente, ou algo que a gente tem que imediatamente tratar? A erisipela pode ser grave, né? O mais frequente que a gente vê é um paciente que se sente muito doente, né, e melhora com antibiótico. Frequentemente não precisa de internação, né? Toma antibiótico mais das vezes por via oral, né? E os cuidados locais. A erisipela pode ser grave em pacientes que são imunodeprimidos, né? Pacientes imunodeprimidos ou em pacientes que apresentem formas mais graves de erisipela. A erisipela, ela acomete aquela região superficial, mas ela pode evoluir para um grau mais avançado, uma complicação, incluindo necrose dos tecidos, quer dizer, perda da vitalidade dos tecidos, né? Então, para alguns pacientes pode ser bem grave, mas é muito infrequente levar à morte. Eu já vi alguns pacientes que faleceram por causa de uma erisipela, mas eram situações muito especiais, né? Normalmente é uma doença que a gente consegue tratar ambulatorialmente. Por ser alguma coisa que atinge ali a pele, que se você vê as imagens dá impressão assim que dificulta a cicatrização, pessoas que têm diabetes pode estar aí mais propício a essa enfermidade? Então, Dalila, pode sim, né? E não só pela dificuldade da defesa desses pacientes localmente, mas principalmente por uma característica muito importante do diabetes, que é a neuropatia do diabético, né? Então, o diabético com mais tempo de doença, ele frequentemente tem uma alteração tanto da sensibilidade quanto da musculatura intrínseca do pé, fazendo com que eles pisem diferente e às vezes fazem feridas e não sentem a ferida, né? Então, tanto é que o diabetes é uma das causas mais comuns de amputação nos países desenvolvidos. E então esses pacientes podem apresentar lesão à porta de entrada e como eles não percebem, né, fica predispondo a entrada desse streptococo para causar uma erisipela. E assim, pessoas mais novas, pessoas mais velhas, homem, mulher, tem uma diferenciação aí de número de ação ou não? Pode atingir qualquer gênero, qualquer idade? A rigor pode atingir qualquer gênero, qualquer idade, né? Mas, por exemplo, nas crianças, o mais frequente são as erisipelas de face, né? Porque eles têm às vezes, muita porta de entrada na própria face. Adultos jovens podem ter, mas é menos frequente do que o pessoal com mais de 40 anos. Na verdade, é muito difícil ter uma estatística de como isso acontece, porque não é uma doença de notificação compulsória, né? E ela é tão comum, ela é tão vista nas UBAs, nos UPS, que não existe uma estatística confiável, né? Então, a princípio, não teria motivo para ter uma diferença entre homens e mulheres. E na idade, quer dizer, quanto mais idoso, maior é a chance de ele ter alguma comorbidade que diminua a resistência dele, né? Então, o pessoal mais velho seria mais predisposto, mas não tem uma estatística confiável para apoiar o que eu estou te falando, não, Dalila. E assim, falando sobre transmissão, se tem alguém na minha casa
com a erisipela, eu tenho que tomar cuidado com os lençóis, com talheres, alguma coisa nesse sentido, ou é difícil a transmissão de pessoa a pessoa? É difícil a transmissão. Então, não tem essa recomendação de isolamento da pessoa, isolamento de utensílios, isso não é necessário. Porque a gente mesmo tem essa bactéria na pele. Então, se a gente não tem essa porta de entrada e nem a predisposição, quer dizer, não faz muita diferença se a mãe está com erisipela, ou se, entendeu? Então, não tem essa recomendação, não é uma doença transmissível, né? É uma doença infecciosa, mas ela não é transmissível. Tudo bem. E o tratamento é antibiótico e pomadas? O tratamento é antibiótico, né? E sintomáticos. Os sintomáticos para tratar dor, para tratar febre, né? O antibiótico, em geral, são as penicilinas, né? Ou derivados da penicilina. Porque o germe é muito sensível aos antibióticos. Ainda não se encontrou esse streptococo resistente à penicilina. Então, se você der uma penicilina e não estiver funcionando o tratamento, é porque alguma coisa está errada no seu diagnóstico, né? E uma coisa que é muito importante é o gelo, né? Compressas geladas no local. Porque a bactéria é tão facilmente tratada que quando ela está num ambiente mais frio, ela deixa de se reproduzir, né? Então, é uma das alternativas interessantes para a gente usar. Então, são antibióticos, cuidados locais com gelo, cuidado das portas de entrada, se houver necessidade, e o antibiótico. E sempre buscar o atendimento médico aqui. E hoje a gente trouxe o Dr. Mauro Figueiredo, que é angiologista, cirurgião vascular, para falar um pouco sobre essa enfermidade, erisipela, meio diferente, o nome incomum, mas a gente está sempre aqui trazendo uma coisa diferente, uma informação que você não esperava encontrar aqui no Saúde Agora, você encontra. Dr. Mauro Figueiredo, obrigada pelo seu tempo, pelas informações, foi bem esclarecedor. O Saúde Agora e a TV Câmara Campinas fiquem de portas abertas para você voltar em outro momento, falar de algum outro assunto aqui para a gente. Claro, Larissa. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer participar do programa de vocês. Obrigado. Obrigada novamente. Até a próxima. Gente, Saúde Agora aqui, mas convido vocês a visitar o YouTube da TV Câmara Campinas, assistir as outras edições, deixa passando ali na TV, vai limpando a casa, vai fazendo o seu home office aí, escutando aqui as informações do Saúde Agora. Eu espero vocês na próxima edição. Até mais!